Salve Maria, irmãos e irmãs que nos acompanham neste mais um vídeo que estamos preparando para ajudá-los na formação, neste caminho de consagração total a Jesus por Maria. Vamos então dar início ao nosso dia de hoje fazendo uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Consagrando toda a nossa vida, todo o nosso ser, em especial a nossa inteligência e também a nossa vontade, vamos rezar uma Ave Maria como forma de uma consagração simples à Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Também rezemos ao nosso Santo Anjo da Guarda e, por fim, a São Miguel, que nos proteja, que nos ajude nessa nossa caminhada, que tem sido uma batalha espiritual para nós, não sei para vocês, né? Mas para nós gravar estes vídeos tem sido uma batalha espiritual. Então aproveitem bem este momento de oração, aproveite bem, né, a visualização destes nossos vídeos, compartilhe, convide mais pessoas a conhecerem sobre essa devoção tão profunda e querida pelo próprio Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom nos encontrarmos mais uma vez. E hoje, neste vídeo em especial, nós estaremos meditando e partilhando sobre o conteúdo do terceiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção. Ou melhor, da primeira parte, porque está sobre a minha responsabilidade, sobre os meus cuidados, meditar e partilhar com vocês só sobre os pontos 90 a 104 de qualquer edição do tratado que vocês estiverem acompanhando. Sim, nós vamos falar sobre as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Depois de já meditarmos no primeiro e no segundo e terceiro vídeo sobre o papel de Nossa Senhora, sobre o objetivo que nós buscamos ser devotos a Nossa Senhora, que é realmente nos unirmos a Deus, né? Esse fim último de toda e qualquer devoção a Nossa Senhora é estreitar a nossa união para com Nosso Senhor. É sermos santos, é crescermos neste amor e nessa união. E a Santíssima Virgem Maria é o caminho por excelência. Foi querida, foi formada por Deus para, no seu seio, no seu coração imaculado, nós termos este encontro e permanecermos unidos ao coração de Jesus. Muito lindo, né? Então, podemos fazer aqui uma pequena introdução, lembrando qual que é a pedagogia de São Luís no seu Tratado da Verdadeira Devoção. O tratado não foi escrito para depois São Luís colocar em prática, né, esse incentivo, essa propagação à devoção a Nossa Senhora, que é tão querida por Deus. Não. O tratado foi fruto da devoção de São Luís, dos estudos de São Luís e também da sua missão apostólica, sim, da sua evangelização, dos seus meses de missões nas diversas paróquias e também
outras dioceses onde ele iria pregar missões populares e colocava Nossa Senhora como essa consagração especial a ela, como o meio de perseverarmos no caminho de busca da santidade. Sim, se vocês perceberem bem, as primeiras partes do tratado, São Luís quer nos encantar com a Santíssima Virgem Maria. Ele colecionou várias afirmações, várias reflexões, textos dos padres da igreja, devotíssimos de Nossa Senhora, e fez com que a gente se encantasse realmente com a Santíssima Virgem Maria e visse da necessidade que nós temos dela, para que realmente a gente aceite Jesus, aceite a salvação e convide mais e mais pessoas a se aproximarem de Deus e a viverem coerentemente a sua fé nessa devoção à Santíssima Virgem Maria, que faz uma restauração da nossa vida cristã, que nos reafervora, que dilata o nosso coração no amor para com Deus e no amor para com as almas. Não esqueçamos, né, que essa consagração muito tem a ver também com Fátima. São palavras vindas da boca da própria Virgem Maria aos pastorinhos, que Deus quer para salvar as almas, para impedir que as almas caiam no inferno. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. E a irmã Lúcia bem disse que essa devoção ao Coração Imaculado de Maria passa por uma devoção de conversão e de consagração total, que é o que nós estamos preparando aqui, né, para a consagração de muitos, mas também para a renovação de muitos. Então, São Luís agora, a partir do 3º capítulo, vai falar do que é uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas para nos fazer crescer na humildade, São Luís principia dando as características de uma falsa devoção para com a Nossa Senhora. Com que intuito? De já fazermos um exame de consciência e ir nos purificando dessas falsas devoções, desses rasgos de falsas devoções, e nos devotarmos à Santíssima Virgem Maria, para realmente a nossa vida de consagrados à Santíssima Virgem seja uma vida com frutos, não só para a nossa alma, mas frutos para a igreja, frutos para a expansão do reinado de Cristo, certo? Então São Luís vai começar meditando sobre uma realidade, que o demônio é um falso moedeiro. Ele, que é homicida e invejoso desde o princípio, não tem como mais sair da sua situação. Ele quis, ele escolheu livremente estar contra Deus e afastado infinitamente de Deus e da sua santa vontade. Então, pela sua inveja, ele quer nos atrapalhar. Ele quer nos atrapalhar na nossa vivência cristã, na vivência do nosso batismo, nas nossas devoções para com Jesus mesmo e para com a Santíssima Virgem e os santos e anjos de Deus. Então, ele não vai falsificar qualquer coisa. Ele vai tentar insuflar nos nossos ouvidos e nos nossos corações falsas devoções a Jesus e Eucaristia, que é o ouro de todas as devoções, e a devoção à Santíssima Virgem Maria, que seria a prata das devoções. E para nós entendermos bem, né, o que são as falsas devoções e quais são as características de uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, nós precisamos entender o significado desta palavra devoção. E nós vamos buscar lá
em São Tomás de Aquino, que vai nos explicar que devoção é uma vontade pronta que nos disponibiliza ao serviço de Deus. Sim, devoção é uma vontade pronta que nos leva a estar completamente entregue ao serviço de Deus, a adorar a Deus, a amar a Deus. Mas por que então a senhora está falando da devoção à Nossa Senhora? Porque primeiro nós temos que identificar que essas falsas devoções a Jesus e a Eucaristia e a Nossa Senhora estão muito arraigadas nos corações dos fiéis católicos. Muitos desconhecem isso. Muitos desconhecem. E para nós refletirmos bem, nós podemos fazer então uma meditação. O que seria uma falsa devoção a Jesus e a Eucaristia e uma falsa devoção a Nossa Senhora que tem atrapalhado tanto os frutos de santidade na vida dos cristãos católicos? Então vamos lá? Falsa devoção a Jesus e a Eucaristia. Quando nós não damos o real valor à presença de Jesus realmente no Santíssimo Sacramento do altar. Não damos tanto valor à Santa Missa, participamos de forma distraída, voluntariamente distraída, com interesse de sair rapidinho para fazer outras coisas. Não procuramos participar da Santa Missa, né, quando possível, neste período de pandemia, não é tão possível, né? Mas quando estivermos livres dessa prova para a nossa amada igreja e para as nossas almas, nós buscarmos a Santa Missa além dos domingos e dias santos de guarda, porque realmente a Santa Missa é o céu aqui na terra. Quando não nos preparamos bem para receber Jesus na Sagrada Comunhão, recebemos de qualquer jeito, não prestamos atenção naqueles pontos que devemos observar, estar em graça de Deus, se colocar com fé, devoção e modéstia, sabendo quem é que está recebendo, ter pelo menos 1 hora de jejum antes de receber Jesus na Sagrada Comunhão. Então muitas pessoas comungam, mas poucas pessoas se confessam. Então isso já é um atrapalho, já é uma falsificação, porque se comungamos com frequência, nós devemos procurar também a confissão com frequência. Então podemos fazer também uma outra reflexão quando pensamos que a Santa Missa é só um encontro social, um dever de obrigação de uma consciência trazido para nós por meio da tradição da nossa família. A minha família sempre foi na missa de domingo, então também eu vou. E não me preocupo em aprofundar sobre a importância da Santa Missa e a nossa vida em Deus, a nossa vida interior. Nem em outros lugares, né, falsificações, até mesmo do sentido da Santa Missa, como se fosse só um momento de partilha. Não é o santo sacrifício do altar, é ação de graças. Mas não é uma festa para só encontrar as pessoas e o mais importante é encontrar com as pessoas ali e não se dedicar à adoração, ao pedido de perdão, à ação de graças, às súplicas das graças de que nós somos muito necessitados para vivermos a santidade aqui na terra. E a falsa devoção à Nossa Senhora,
nós vamos descrever daqui a pouco, né? Nós vamos descrever essas características de falsos devotos e de falsas devoções. Mas, no mais, essa devoção interesseira, sem compromisso, né, que ora está ali, devota a Nossa Senhora, muito superficial, muito exterior, quando necessita de alguma graça, mas não procura se confessar com frequência, não procura aprofundar a fé, não procura ter vida de oração sincera. É como se fosse uma vida de gavetinhas. Agora eu preciso de Deus, eu vou abrir a gavetinha da devoção. Não, a devoção tem que estar impregnada em toda a nossa vida, em todo o nosso ser, em todo o nosso agir. Independente da minha profissão, independente do santo estado de vida que Deus me chamou. Se eu sou uma religiosa, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações de amor para com a minha vida religiosa, para com os meus votos, para com a regra que eu adotei, que eu livremente escolhi viver. Se são pais e mães de família, estudantes, também vão se dedicar naquele estado de vida que Deus te colocou, que Deus te proporcionou, para em tudo que puderdes, estar unido a Deus e manifestar a luz que vem de Deus. Isso é muito importante. E nós temos vários exemplos na igreja de santos que compreenderam muito bem isso. Que as devoções mais importantes, que o serviço que nós damos a Deus na virtude da religião, é adorar a Deus sobre todas as coisas, é amá-lo, é servi-lo. E que em segundo plano, mas também muito importante, nós temos Nossa Senhora como esse caminho, que nos ensina e nos ajuda a amar a Deus como Ele deve ser amado, a servi-lo e ser missionário, né? Evangelizar, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida, trazer cada vez mais pessoas ao coração de Deus, por meio de uma vivência séria, de uma vivência coerente das nossas promessas batismais. Então, nós temos muitos santos que entenderam bem isso, que a devoção à Santíssima Virgem Maria nos leva e aprimora e melhora a nossa devoção ao Santíssimo Sacramento, e o Santíssimo Sacramento quer, Jesus no Santíssimo Sacramento, quer se beneficiar da devoção à Santíssima Virgem Maria, para ele ser cada vez mais conhecido, amado e servido. Sim. Vamos então dar exemplos de santos. Por exemplo, a Beata Alexandrina de Balazar, que viveu 13 anos, somente da comunhão eucarística. Não colocava outro alimento. Esse alimento nutria tanto a alma dela quanto o corpo, porque ela viveu acamada e ela foi muito devotíssima. Foi muito devota da Santíssima Virgem Maria, ao lado da sua devoção a Jesus sacramentado. E ela entendeu isso. Quando ela recebia Jesus na Sagrada Comunhão, é como se Jesus a convidasse a ser mais da Virgem. E quando ela se devotava muito à Santíssima Virgem Maria, na oração do Santo Terço, nas poesias, nas orações que ela mesmo fazia livremente do seu coração, ela sabia que a Santíssima Virgem Maria queria prepará-la e deixá-la uma melhor adoradora de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Temos São Pedro Julião Eymar, fundador dos Sacramentinos,
que também nos seus escritos fala muito de Nossa Senhora, principalmente sobre o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Temos agora o venerável Carlo Acutis, mas que em outubro será beatificado, que era profundo devoto de Jesus sacramentado, mas que também tinha Nossa Senhora como a mulher da vida dele. Amava a Santíssima Virgem Maria e por isso foi peregrino de Fátima, porque lendo os escritos da irmã Lúcia sobre as aparições de Fátima, ele se encantava cada vez mais com a Santíssima Virgem Maria. E nós não podemos esquecer que a mensagem de Fátima é profundamente eucarística, que nos leva a amar, a adorar a Jesus sacramentado e reparar por aqueles que não creem, não adoram e não amam. Temos o nosso Papa São João Paulo II, que no seu pontificado, no seu largo pontificado, ele dedicou 2 anos em especial. Um ano para se aprofundar na devoção ao Santíssimo Sacramento, que foi o ano da Eucaristia, e depois o ano dedicado ao Rosário, onde ele colocou essa devoção à Santíssima Virgem, como é a devoção do Rosário, uma preparação, um contemplar Cristo para se unir a Ele por meio da contemplação da própria Virgem Maria, que nos introduz nos mistérios de Cristo. E não podíamos terminar este momento, introdutório do nosso dia de hoje, sem meditar sobre os sonhos de Dom Bosco. Não seria o sonho que todo mundo conhece sobre o céu, o purgatório e o inferno, mas aquele sonho que ele gostava de partilhar com seus filhos lá no oratório, profundamente devoto de Nossa Senhora. São João Bosco tinha sonhos que eram realmente sonhos proféticos e que depois ele ia percebendo o que aqueles sonhos queria dizer, não só para a vida dele e dos seus filhos, dos seus filhos espirituais, a família salesiana, mas também para a vida de toda a igreja. Então tem o sonho das 2 colunas, onde São João Bosco sonhou que tinha um grande navio que estava sendo ali dirigido pelo Papa, assim, um grande navio que estava sendo conduzido ali. Quem estava no leme do navio era o Santo Padre. E vários outros naviozinhos iam seguindo aquele grande navio. Só que o mar estava revolto, estava em meio à tempestade, a atmosfera estava tempestuosa, não é mesmo? E queria virar e afundar o navio do Papa. E para complicar a situação, ainda vinham outros naviozinhos que jogavam material incendiário ali para dentro do navio, que tentava atingir com materiais pontiagudos o casco do navio para afundá-lo. Era balas de canhões, eram dinamites, mas ao fim eles já estavam para fazer peso, porque o navio já estava muito comprometido. Para fazer peso, esses navios chegavam e ainda derrubavam livros e livros, calhamaços de livros assim, bem grossos e pesados, para afundar aquele barco que já estava estragado, que já estava prestes a sossobrar, a afundar. E nesse meio, o Papa querendo ali coordenar ali bem o navio, os outros naviozinhos foram se perdendo em alto mar. O Papa é atingido novamente, não sei se elegem outros papas ou ele recobra a saúde e vai tentando ali conduzir,
mas o mar está muito tempestuoso, são muitos os obstáculos, mas diante do navio aparecem duas colunas. Uma e tem em cima o Santíssimo Sacramento. E a outra coluna tem em cima a imagem de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. O Papa tem a ideia de jogar a âncora e quando ele consegue se atar a essas duas colunas, tudo volta ao estado de calmaria. Os naviozinhos inimigos fogem e os outros que tinham se perdendo, que haviam se perdido, e os outros que se perderam pelo mar, não é isso? Os outros que se perderam pelo mar voltaram também a acompanhar o navio do Santo Padre. Ele acorda e no momento de partilha com os seus filhos salesianos, ele vai explicar que esse navio é a igreja. Que esse navio é a igreja. Os naviozinhos menores são as paróquias, as dioceses espalhadas pelo mundo inteiro. O mundo ali é representado pelo mar, que está tempestuoso, que está revoltado. Esses navios inimigos que tentam atingir a igreja de todos os lados, é o ateísmo prático, é o materialismo, é o hedonismo, é o mundo querendo entrar dentro da igreja. São essas ideologias más, contrárias à doutrina, à santa tradição e o magistério da igreja, que fica querendo realmente acabar com a igreja. As más mídias que fazem o desfavor de veicular escândalos, não é mesmo? E muitas coisas mais. Então, quando a igreja volta à sua essência, que é a Eucaristia, é a Santa Missa, quando a igreja, nós que somos a igreja, ancoramos a nossa vida em Jesus Eucaristia e em Nossa Senhora, nós vamos enfrentar obstáculos sim, mas de uma maneira serena e confiante. Aí fica, né? Esses exemplos de santos devotíssimos da Santíssima Virgem Maria, a prata de todas as devoções, e de Jesus sacramentado. Então agora vamos nos voltar para o que fala o Tratado da Verdadeira Devoção. Vamos então lembrar que a falsificação dessas devoções da Santíssima Eucaristia e devoções para com a Santíssima Virgem Maria é um retrocesso na nossa vida espiritual, é um grande atrapalho na nossa vida espiritual. Por isso que nós estamos renovando a nossa consagração, relendo o tratado, para termos bem presente na nossa memória o quanto nós devemos nos preparar para receber Jesus no Santíssimo Sacramento, o quanto nós devemos buscar a participação piedosa na Santa Missa, o quanto nós devemos buscar ter uma devoção verdadeira, terna, santa, desinteressada para com a Santíssima Virgem Maria. São Luís, então, lá no número 92, vai dar o exemplo de 7 falsas devoções. Nós da Arca de Maria vamos tomar a liberdade no final, ainda apresentar mais 3 falsas devoções que pululam ou que estão muito atuais aqui em nosso meio, nos dias que nós estamos vivendo, ok? Então vamos começar. São Luís vai falar sobre essas 7 falsas devoções. Todos nós, até mesmo nós que queremos aprofundar a devoção à Santíssima Virgem Maria, precisamos identificar ainda o que há de infidelidade, o que há de falsificação para a gente realmente se entregar à Santíssima Virgem Maria, se abandonar e
ter para com ela uma verdadeira devoção. Então, para isso que São Luís começa falando das falsas devoções. Porque crescer em santidade não é ficar enfiando coisas, né? Assumindo mais devoções. Assumindo, mas precisamos tirar tudo aquilo que é obstáculo na nossa vida cristã, na nossa vida católica, para darmos lugar a Deus, para darmos lugar a uma verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem Maria. Então vamos aqui. Primeiro, os devotos exteriores. O que será que eu ainda tenho de devoto exterior? Vamos nos perguntar agora. Uma devoção exterior, uma falsa devoção à Santíssima Virgem Maria, baseada, né, nas exterioridades, são devoções muito sensíveis, muito preocupado com a sensibilidade. Eu acho bonito este terço, esta oração, então eu começo, né, a colocar essa medalha que eu acho bonita e que falaram que é poderosa, eu começo a rezar esse terço, a fazer essa devoção, mas muito exterior, né? Vou acumulando devoções exteriores, mas sem nos preocuparmos com o aprofundamento da nossa devoção para com a Santíssima Virgem Maria. A nossa vida na graça, a nossa vida de crescimento na fé. Então, essas devoções exteriores satisfazem a sensibilidade com tudo que há de exterior, mas não se preocupe em aprofundar a sua fé na Santíssima Virgem Maria, a sua devoção verdadeira para com ela. Tem aversão àquilo que é interior, que ajuda a aprofundar o exame de consciência. Tem aversão ao silêncio. Então, essa característica de falsa devoção nós devemos eliminar da nossa vida, né? Da nossa alma. Devotos inconstantes. É quando nós ou quando há pessoas que amam Nossa Senhora por intervalos. Ora, está muito fervoroso, então faz muitas promessas de rezar muitos terços, de fazer muitas novenas à Santíssima Virgem Maria, mas depois esfria e não permanece nem com o santo hábito de rezar o terço todos os dias. É inconstante. Ora é muito devoto, ora se esquece da Santíssima Virgem e das devoções para com ela. Devotos interesseiros, eu acho que essa é a característica que mais está presente entre nós, né? Que buscamos a devoção à Nossa Senhora só por interesse. Não quer dizer que a gente não pode suplicar graças a Nossa Senhora, mas não podemos resumir a nossa devoção só numa devoção de interesse, principalmente interesses materiais, interesses temporais para essa terra. O interesse maior que nós devemos buscar, e este sim válido na nossa devoção para com Nossa Senhora, é a união com Nosso Senhor, é a nossa santificação, é a salvação das almas. Devotos presunçosos. Não são aqueles pobres pecadores, né, que estão aí com dificuldade de voltar à graça de Deus. São pessoas que realmente estão convictos de que estão certos, mesmo no seu erro. São pessoas realmente que estão ali obstinadas na sua vida de pecado, mas acredita, porque reza um tercinho rápido todos os dias, que há de salvar a sua alma. Que há de salvar a sua alma, porque afinal de contas Deus é misericórdia. Sim, Deus é misericórdia, mas Ele quer ver também da nossa parte um compromisso de conversão contínua, de conversão a cada dia.
Não, eu sou um devoto presunçoso. Estou vivendo em estado de pecado mortal, Deus me livre. E não quero sair dele, mas vou rezar ali um terço para garantir que no último momento Nossa Senhora há de me salvar. Isso é terrível. É a pior falsa devoção que pode existir. São os devotos presunçosos, que presumem salvar-se sem mudar de vida, tomando como muleta qualquer oraçãozinha aí à Santíssima Virgem Maria. Devotos críticos são pessoas sábias realmente, mas que são muito orgulhosos, que lhe incomoda ver as pessoas de joelho diante de uma imagem de Nossa Senhora, que incomoda ver as procissões de Nossa Senhora lotadas, como se a devoção a Nossa Senhora fosse atrapalhar a devoção a Nosso Senhor. Até tem uma certa devoçãozinha a Nossa Senhora, mas critica todas as pessoas falando que rezar o terço, se consagrar a ela, usar o escapulário é só para pessoas idosas que já estão prestes a morrer. Então tem pessoas assim que criticam muito as pessoas, que têm muitos exemplos, muitos testemunhos fortes na sua vida de como Nossa Senhora os ajudam no dia a dia, espiritualmente e também materialmente. Depois temos os devotos escrupulosos. Então, olha, já falamos dos devotos inconstantes, dos devotos interesseiros, presunçosos e críticos. Só nos faltam, para a lista de São Luís II, os devotos escrupulosos e os devotos hipócritas. Então vamos começar aqui pelos devotos escrupulosos. São aqueles que acham muito exagero e que a devoção a Nossa Senhora atrapalha a devoção a Jesus. Como que isso é possível? Nunca. A própria pessoa da Virgem Maria se eleva em louvor, gratidão e adoração a Deus quando ela é reverenciada. Vamos pegar ali aquele trecho de São Lucas, onde Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel. Quando Santa Isabel a elogia, né? Que honra para mim receber em casa a mãe do Salvador. Bendita és tu que acreditastes. O que a Santíssima Virgem Maria faz? Canta o Magnífica, elevando e direcionando todos os louvores feitos à pessoa dela a Deus. O poderoso é quem fez em mim maravilhas. Podemos também refletir na vida de um artista, né? De um criador de uma obra de arte. Quando aquela obra de arte é apreciada, é elogiada, a obra de arte vai se envaidecer? Não. Quem é que vai se sentir bem com os elogios daquela obra de arte? O seu autor. Então, nosso Deus se sente louvado, se sente reverenciado quando nós elogiamos, amamos e servimos a Santíssima Virgem Maria. E agora nós vamos nos ater a duas afirmações de teólogos franceses para contraporem a esses argumentos dos escrupulosos. Primeiro, Garrigou-Lagrange, olha o que ele diz. Não, Maria é um caminho para Deus. Quanto mais a amarmos, mais amaremos a Deus. E o verdadeiro amor à Santíssima Virgem, que é um amor de veneração e não de adoração, deve sempre crescer. Garrigou-Lagrange, ele afirma que não, que nada atrapalha a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria, ao amor, ao serviço, ao louvor que nós fazemos a Deus. Pelo contrário, nós temos que mais e mais e mais crescer no nosso amor e veneração para com a Santíssima Virgem Maria, porque ela vai nos ajudar a amar mais,
a servir mais e adorar melhor a Jesus. E agora, Georges Goyot, outro teólogo francês. O que tiramos a Jesus, seja o que for que tenha dito, não é o que damos a Maria. Porém, muito ao contrário, o que é tirado à Virgem Maria ocasiona deficiência nas nossas homenagens a Nosso Senhor. Vamos dar um exemplo? Terço antes da missa. Muitas pessoas acham um exagero rezar o Santo Terço antes da missa, mas é muito importante que a gente chegue com um tempinho antes de participar da Santa Missa, para participarmos com a devida devoção, para participarmos com fruto. Então nós temos ali o Santo Terço antes da Santa Missa, vai acalmando o nosso coração, vai fazendo-nos entrar nesse ambiente, nos mistérios de Deus, refletir, meditar sobre os mistérios de Deus. E nós sim vamos rezar melhor, participar melhor na Santa Missa. Se tira o Santo Terço, o que a gente anda vendo por aí? Parecendo uma feira antes de começar a missa, né? Parece uma feira. Todo mundo começa a tricotar, a conversar, agora mostrar celular, etc e tal. Pelo contrário, se nós nos devotamos à Santíssima Virgem Maria na oração do Santo Terço, melhor nós vamos participar da Santa Missa, porque aí não estaremos distraídos. E vamos estar dóceis, receptíveis às graças que Deus quer nos conceder com a participação devota e fervorosa no santo sacrifício do altar, na Eucaristia. Então, realmente, o que a gente tira de Nossa Senhora, a gente nunca dá a Deus, pelo contrário, a gente desperdiça nosso preciosíssimo tempo, nós desperdiçamos, né, as nossas práticas, né? Porque vamos fazer coisas que não interessam agora ao serviço de Deus. Vamos perder o tempo, que para mim é o mais terrível de todos, né? Que é o mais terrível de todos é a gente perder tempo e não se preparar bem para servir a Deus. Isso não é só na participação da Santa Missa, não. Se a gente deixa de rezar o terço durante o dia, dificilmente nós vamos empregar aquele terço numa outra prática de aquele tempo dedicado ao terço, numa prática de uma outra devoção. Dificilmente nós vamos empregar na meditação da Sagrada Escritura, e o terço nos ajuda a meditação da Sagrada Escritura. O terço como deve ser rezado, né? Que nós depois, nos próximos vídeos, mais lá no final, vamos estar falando sobre a prática de devoção externa, né? Práticas de devoção à Santíssima Virgem Maria, que não é o essencial, mas que também são muito importantes. Então, os devotos escrupulosos não têm argumento, porque realmente, quanto mais nós nos dedicarmos à Santíssima Virgem Maria, mais nós nos dedicaremos no aprofundamento da nossa fé, em participar melhor dos sacramentos, em rezar melhor, em fazer leituras espirituais para alimentar a nossa alma. Não é o que aconteceu com tantas pessoas que fizeram a consagração à Nossa Senhora, passaram a participar mais assiduamente da vida da sua paróquia, a desenvolver um amor maior pela meditação da Palavra de Deus, pela Léxio Divina. Passaram a ter uma melhor preocupação com o seu comportamento de cristão, seja na modéstia dos costumes, no modo de se vestir, no que fala, nas músicas que ouve,
nos programas e nos sites que acessam. Não quer dizer que agora a gente só vai assistir missa, né? Agora, nesse período de pandemia, né? Nós agora só podemos assistir missa ali no nosso computador. Não, vocês estão fazendo uso das redes sociais para aprofundar a sua consagração à Santíssima Virgem Maria, para ter momentos de oração, para ler uma literatura, textos bons que levam-nos à reflexão, que nos desinstalam de um certo comodismo, que ilumina a nossa fé. Não é mesmo? Bem, e aqui os devotos hipócritas. Devotos hipócritas são aqueles que escondem os seus vícios arraigados sob a aparência, sob uma máscara de devoto de Nossa Senhora. De novo, não quer se desfazer desses vícios, mas para se fazer de bonzinho, coloca o escapulário do Carmo, coloca uma camiseta com uma estampa bonita de Nossa Senhora, anda com um terço na mão, mas tem esses vícios arraigados e não se esforçam de se purificar. Esses seriam os devotos hipócritas, que poderia muito bem também ser entendido como devotos mentirosos, né? Aparentam ter uma devoção à Nossa Senhora, mas não tem de verdade, porque quem é verdadeiro devoto da Nossa Senhora tem horror ao pecado e aos vícios que ofendem muito o coração de Jesus. E agora nós tomamos a liberdade para refletir sobre mais três falsos devotos ou falsas devoções que nós meditamos e refletimos, né? E que faz muito necessário nós darmos atenção para esses 3 novos tipos de falsos devotos que estão aí em nosso meio, ou que está até mesmo no nosso coração. Primeiro, devotos imprudentes. Quem são esses devotos imprudentes? São aqueles que estão atrás e abertos a toda e qualquer aparição. Falou em revelação particular, a aparição que não é reconhecida pela igreja, mas tem Nossa Senhora aparecendo ali, tem Nossa Senhora falando com outra pessoa ali, a gente corre e vai dar atenção a estas coisas. Isso é muita imprudência da nossa parte. Isso é muito negativo, sabe por quê? Porque tira-nos o foco. Tira-nos o foco. Porque o que a gente precisa saber para vivermos, principalmente são aparições e revelações relacionadas aos fins dos tempos, né? O que nós deveríamos ter como foco? A estarmos sempre preparados para os fins dos tempos. Porque se o mundo não acabar amanhã, depois de amanhã, eu posso vir a morrer antes. E eu tenho que estar preparado. Tenho que estar com a minha vida em união com Deus. Então, se eu fico só dando atenção para essas revelações particulares que não foram reconhecidas pela igreja, mas nós vamos ficar perdendo muito tempo, né? Tem uma revelação tal, que eu não vou dizer qual, que fala que foi revelada a vidente tal, que lá no inferno o castelo do demônio é composto por um monte de fetos de bebês abortados. Que isso vai influir na nossa vida com Deus e com a Nossa Senhora? Nós já sabemos que a nossa igreja é contrária ao aborto. E por isso nós devemos estar lutando contra o aborto, rezando a Nossa Senhora, pedindo para que o aborto seja exterminado, não só nas leis do nosso país, o Brasil, mas de todo o mundo. Mas agora, se lá vira castelo... Sinceramente, eu acho que são coisas muito bobas, sabe? São coisas muito bobas e que nos tiram a atenção e nos colocam medo, nos deixam agitados. E a gente começa até a aplicar nosso dinheiro nessas obras
que estão por trás dessas aparições. Então, nós vamos agora lembrar alguns critérios que nós temos que levar em consideração, que a igreja se firma para dar crédito, dar a confirmação da autenticidade das revelações, porque a nossa igreja é muito prudente. Então, ela leva os videntes, se eles são vivos, né? A fazerem um exame médico para saber se não é uma histeria, nenhum tipo de doença mental, né? Se os videntes já morreram, o que eles vão refletir? Se o conteúdo dessas revelações gera paz na alma, se conduzem ao senhorio de Jesus na nossa vida, se tem concordância com a nossa doutrina, se está em concordância com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, em especial nos Evangelhos e no Novo Testamento no geral. Se leva a obediência à Santa Igreja na pessoa do Papa e dos bispos em união com ele, se não está em desobediência. Então, nós temos que prestar atenção em tudo nisso. Por exemplo, em Portugal, nós nos deparamos com uma revelação que tirava muita atenção das pessoas. Por quê? Porque coisas extraordinárias chamam muita atenção. E o ordinário lá, que Nossa Senhora falou na mensagem de Fátima, não ofenda mais a Jesus que está tão ofendido, rezai o terço todos os dias, né? Que ela ia aceitar, que ela ia fazer aqueles milagres, mas se durante o ano as pessoas também procurassem emendar a vida, ou seja, converterem-se, isso é mais importante. Aí aparece um vidente lá, uma vidente, e fala lá na mensagem que Nossa Senhora foi concebida no seio de Santana pelo Espírito Santo, que São Joaquim não teve participação nenhuma. Pelo amor de Deus, a igreja nunca falou isso. E as pessoas ficam perdendo tempo em ficar lendo e aprofundando essas mensagens que não reforçam a nossa doutrina, mas fica querendo trazer novidades que nem foram cogitadas pela Santa Igreja. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque isso são falsas devoções para nos tirar a atenção e a energia para dedicarmos-nos à prática de uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Principalmente as aparições, que receberam ali o selo de autenticidade por parte da nossa igreja. Lourdes, Fátima, Guadalupe no México, Nossa Senhora das Graças em Paris. Quais outras aparições? Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Laos, tudo são aparições com reconhecimento pontifício. Então nós não devemos perder nosso tempo, né? E sim dedicarmos mais e mais em estarmos unidos à igreja e aprofundando a sua santa doutrina e propagando a sua santa doutrina. E a penúltima falsa devoção seria a devoção fast, que seria rápido, fast food, né? Comida rápida. Devoção fast, o que quer dizer isso? Rápida, né? Sem raízes, superficial. Ah, tem aí a consagração à Nossa Senhora? Ah, eu vou fazer essa consagração, né? É muito baseado em empolgações. Poderíamos também chamar de devoção fogo de palha, né? Porque no instantinho apaga o fogo, né? Porque não lê o tratado todo. Que mais? Não tem vida de oração, mas quer ali se dizer devoto da Santíssima Virgem Maria. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E os devotos farisaicos ou fariseus, que começam a dar importância a coisas exteriores
se sentindo mais devotos de Nossa Senhora, criticando as pessoas, menosprezando as pessoas, porque elas não têm coragem de usar um símbolo grosso e evidente da sua consagração à Santíssima Virgem Maria, como aquelas correntes com elos grossos e cadeados. Por isso também é uma devoção muito orgulhosa, quando as pessoas dão o conselho de serem mais sensatos, mais discretos, já ficam todos afobados, já se sentem perseguidos e se sentem melhor, menosprezando aqueles que até optam por não usar sinal algum, que São Luís falou que não é indispensável o uso dos sinais para a consagração, as cadeiazinhas. Ou aquelas moças que também começam a criticar. Então, e há uma falta de caridade muito grande, uma falta de compaixão. Quando começam a criticar as moças que vão à missa, são consagradas a Nossa Senhora, são devotas a Nossa Senhora, mas não levam um véuzinho na cabeça. Não é obrigatório. Quem usa com humildade faz bem. Mas quem não usa não está fazendo mal. A gente não pode impor esses sinais às pessoas. Ah, não, porque usa uma saia só até aqui, 3 dedos abaixo do joelho ali, não é consagrada a Nossa Senhora não é devota a Nossa Senhora não. Tem que usar cobrindo todo. Isso não é exigência da devoção à Nossa Senhora, é exigência da vida cristã, da devoção para com a Santíssima Virgem Maria, que realmente andemos na modéstia, no pudor, nos nossos costumes, mas que tenhamos bastante cuidado em fazermos a nossa correção fraterna, né? Sejamos acolhedores e caridosos, para que aí possamos atrair as pessoas para a igreja, para a vivência cristã e não afastá-las, né? Sempre, na verdade, com caridade. Então, nós terminamos hoje e convidamos todos a continuarem conosco nestes vídeos de formação para a consagração a Nossa Senhora. Né? Façamos o nosso exame de consciência e supliquemos a Virgem para que possamos realmente ir tirando tudo o que há ainda de falsa devoção na nossa alma para com a Santíssima Virgem Maria. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria!